Olá, linda e bela egrégora de Aires. Vamos para uma tiragem das energias dos próximos 7 dias, o que o cosmo lhes reserva nesses próximos 7 dias. Peço ajuda da grande fraternidade branca. Peço ajuda da grande loja branca. Peço ajuda do mestre Al-Moriah Khan. Quais as energias para a egrégora de Aires nestes próximos 7 dias? Vamos lá, Aires. Como que você está, pessoa? Aires, o corpo, né, que você vive é a roupa da alma, tá? E a alma é a roupa do espírito, ou consciência, né? Então, o nosso objetivo de evolução cósmica é voltarmos a sermos puro espírito, ou seja, pura consciência, sem forma e, portanto, para se desvencilhar das formas, é necessário anular, não anular, mas controlar os desejos. Tá? Então tudo começa pelos desejos. Tá? A partir da quinta dimensão para frente não existe forma. Meu, tem muitas cartas saltando aqui para você, cara. São cartas boas. Tá? A partir da quinta dimensão não existem mais formas. Né? Mas para que o espírito consiga permanecer na quinta dimensão, ele precisa soltar as formas, né? Deixar isso, né? Não é abandonar, mas assim, sabe, é uma coisa que já não faz mais parte de você. Então, é isso, né? E tudo começa pelo desejo, né? Controlando o desejo, você controla todo o restante. Tudo que está para adiante dos desejos, né? Ou aquém dos desejos, depende da perspectiva. Arcanjo Lúcifer e o Buda, né, Siddhartha Gautama, eles ensinam que a Aires, a egrégora de Aires, a raiz de todo problema humano, a raiz de todos os problemas da humanidade encarnada neste orbe está nos desejos. Porque o desejo desperta o sentimento, move o sentimento move a emoção move tudo que é externalizado. E por consequência, né, das regras deste universo, né, que é pelo menos da terceira dimensão, que é o esquecimento, né, o adormecimento. Cara, os seus desejos eles ficam assim sem referência, né? E a pessoa começa a desejar, a sentir, a se emocionar, a externalizar coisas que não estão de acordo com a evolução. E aí isso geram dívidas, né? Que necessitam de reparo, né? Necessitam do tikkun, né? O judaísmo, ele ensina a questão do tikkun olam. Tikkun olam é retificar o mundo, né? É restaurar o mundo, né? Naquela ótica de que Deus criou o mundo perfeito, de que Deus é perfeito e criou o mundo perfeito e o homem o estragou, né? A realidade não é bem essa, né? Mas não é retificar o mundo, é retificar a si mesmo, né? Consertar a si mesmo, né? Esquadrejar a sua pedra bruta. Você é a pedra bruta que precisa ser lapidada, entendeu? Assim como a maçonaria ensina, né? Então, quer mudar de vida, ô Aires? Quer que a sua vida seja fluida, né? Uma vida correta? Primeiro, saiba quem você é. Segundo, saiba o seu lugar no mundo. Você está no seu lugar no mundo ou está fora dele? Aí você entra no seu lugar no mundo, né? Daquilo que você veio fazer aqui. A partir do momento que você se coloca, né, onde você deve estar, fazendo o que deve fazer, vivendo as circunstâncias que deve viver, né, com sabedoria, com entendimento, compreendendo todo o processo, aí então você consegue realizações adicionais, né? Mas antes, o principal, cara, é fazer o trabalho de casa, né? Fazer a lição de casa, entendeu? Por isso é que as pessoas sofrem tanto de depressão, que está ligada ao passado, e também de ansiedade, que está ligada ao futuro,
né? Há alguns anos atrás, alguns anos não, vamos colocar mais de um século atrás, a ansiedade ela era chamada de histeria. As pessoas pensam que a ansiedade é uma doença nova que surgiu agora. Não, só mudou o nome, cara. Antes ela era chamada de histeria. E, né, existiam uns tratamentos lá em Nova York, nos Estados Unidos, na Europa, que tinha a ver com cunho sexual, né? Os médicos, né, eles desenvolveram o primeiro vibrador, sabe? Vamos falar aqui a linguagem correta. Que excitava a mulher a ter orgasmo. Só que isso era feito dentro de consultório, cara. Isso não era vendido, isso era um aparelho médico, né? Uma ferramenta médica. E aí você sabe, né? Mulheres casadas mesmo, mulheres religiosas faziam filas, né, nesses consultórios médicos. Resolvia? Cara, aliviava bastante, viu? Resolver não resolvia, mas aliviava muito, porque tá tratando do efeito e não da causa, né? A causa está lá nos desejos, lá atrás. É aí que precisa ser tratado. Tá bom? Então vamos lá. Quais as energias para Áries nesses próximos 7 dias, mestre El Moriacan, com sua divina irradiação, né, de energias? Quais as energias? Linda e bela egrégora de Áries. Cara, toda a vida é linda e bela, tá? Toda a existência é linda e bela. E o mundo é perfeito. Agora, se é agradável ou desagradável, depende da forma como a pessoa interpreta isso, né? Mas ele é perfeito, ele é lindo por ser perfeito. Ele não precisa ser retificado. Ele precisa evoluir, né? Para circunstâncias melhores, para circunstâncias mais civilizadas. Mas ele é lindo por ser perfeito. 9 de paus. Cara, é encerramentos, né? Conclusões, né? Não é o término. O término é no 10 ou na carta da morte, né? Aqui são conclusões, processos que estão alcançando o auge. E são processos do campo terra, né? Atividade terra. O que você faz aqui neste mundo? Profissionalmente, por exemplo, né? Quais etapas da sua atividade terra que você está cumprindo, né? E o 9 ele fala assim de um cumprimento. Se você chega ao final, cara, isso tem um mérito, né? E esse baralho, o baralho maçônico, ele é muito positivista. Ele sempre traz assim, sabe, aquele ânimo, aquele incentivo, né? Porque realmente é assim, entendeu? Se você está aqui vivendo uma experiência, cara, meu, tudo é perfeito, tudo é lindo e belo. 9 de paus representa o silencioso e perseverante trabalho que resulta em uma linda obra perfeita. Meu, então, o que eu estou falando todo esse tempo sem abrir as cartas? Tudo é lindo e belo, tudo é perfeito, né? Porque é uma equação matemática, é causa e efeito, é ação e reação, causa e efeito. Então é perfeito e é lindo isso. É um grande mecanismo, né? Agora, em que nível você vai perceber essa perfeição, né? Essa conclusão, né? Essa linda obra perfeita? Como? É claro que você está aqui executando um trabalho material, porque faz parte da terceira dimensão, só que os méritos disso são espirituais, né? Tipo assim, não você pode executar o seu trabalho espiritual, evolução, expansão da consciência no seu emprego. No seu emprego, simplesmente estando ali, sendo uma boa pessoa, sendo um bom exemplo, fazendo as coisas corretas, fazendo o que deve ser feito, né? E a coisa correta, o que deve ser feito, nem sempre é o agradável. Às vezes você precisa corrigir uma circunstância, né? E a correção é usada a justiça. A justiça ela vem para o reequilíbrio das coisas. Olha, falando de justiça, está aí o naipe de espadas, né? 9 também. Tá? Isso aqui não é coincidência, né? A justiça é o reequilíbrio das circunstâncias, né? Quando está tudo no seu lugar,
né? Não precisa da justiça, né? A justiça ela é usada para reequilibrar as coisas e manter as coisas reequilibradas, né? Não sair da linha, né? Se manter na linha, entendeu? Mas o que faz evoluir é o caminho do meio, né? É o equilíbrio dos polos opostos. É isso que permite a evolução. E não a disputa entre os polos. Olha, 2-8 juntos. Né? Cara, tem muito processo mental aqui, muito processo intelectual envolvido nisso, né? Fala de retornos, né? O 8, as duas cartas de 8, elas falam de retorno. O número 8 fala do retorno, né? O 3, ele fala da comunicação. O 9 fala de términos, né? De conclusões, né? O 5, ele fala de escolhas, né? De egos, né? Até mesmo de conflitos, né? O 7, ele fala de perfeição. Agora você preste bem atenção aqui, ó. Esta carta Imperatriz, ela é número 3. O 3 de ouro também é número 3, tá? O 3 ele fala de comunicação, os dois falam de comunicação. O 8, os dois 8 falam de retorno. Os dois 9 falam de conclusões, né? E aí, né, tem o 5, né, que é o meio termo, o meio do caminho, né, onde surgem dúvidas e conflitos, né? E é necessário tomar decisões, né? E o 7. O 7 é o número da perfeição. Então, ou seja, é um processo que traz, de um lado, traz uma ansiedade, né? Um estresse, porque falamos nisso aqui na introdução, sem eu saber quais as cartas que seriam, né? Então, eu sempre tenho essa intuição, né? Essa mediunidade, né? De transferir, né? A ponte, né? Fazer a ponte. E o 7, ele fala de perfeição material, né? A perfeição no campo terra, entendeu? Então, a Imperatriz, ela fala de duas circunstâncias principais, né? Ela fala de várias outras, mas de duas principais. Uma é a gravidez, ela é uma mulher grávida, né? Então aqui pode estar falando de crianças, sim, pode estar falando de gravidez. Mas essa gravidez dela, ela não se resume a geração de um novo avatar. Ela fala também da geração de um projeto, né? Ela é a maternidade. A Imperatriz, ela tem a energia da maternidade, né? De gestar, a energia de gestação, né? Então, que pode estar sim falando de um novo projeto, uma nova ideia, né? Que precisa ser trabalhado, porque abaixo da Imperatriz está a dúvida, né? E aí, não é aquela questão assim, vai dar certo ou vai dar errado. Não. A ideia precisa maturar. A ideia ainda nem nasceu, né? O projeto ainda não nasceu, entendeu? Então é o momento de pesquisar o mercado, né? Pesquisar o capital de giro, né? Pesquisar as possibilidades de operação e de clientes, né? O lugar onde isso vai se desenvolver. Então, tem muita coisa para ser pensada ainda, né? Muita coisa para ser pensada. Então, vamos lá. 7 de paus. É o mestre no trabalho. Ele representa liderança de uma equipe que se esforça por realizar uma tarefa comum. É a perfeição do trabalho, tá? Então, assim, essa perfeição do trabalho envolve diversos aspectos, né? Porque o líder, ele está à frente, o líder, ele está sozinho, né? O líder, ele pode, sim, buscar referências, buscar conselhos, estudar casos, né? Que é necessário fazer isso, né? Estudar o ambiente, estudar casos semelhantes. Mas ele toma a decisão sozinho, entendeu? O acerto ou o erro é dele, não é dos outros, entendeu? Então precisa ter coragem para isso, né? Precisa ter audácia
para ser um líder. Principalmente o líder de uma comunidade, o líder de um grupo, onde há pessoas sob a sua responsabilidade. Mas fala de perfeição, sim. Você tem as condições de fazer isso, né? Você chegou nesse patamar, você chegou nesse grau porque você conquistou o mérito de estar nele. Então você tem condições de realizar isso. Mas também um bom administrador, ele sabe o momento de encerrar um negócio, né? Para uma boa administração, uma boa gestão, nem sempre é fazer, materializar, né? Às vezes a atitude correta é encerrar, desmaterializar, né? E o 9 ele fala disso, entendeu? Os 2 9 eles falam disso, desses processos, né? Que é necessário saber o momento correto, né? Então, assim, quem está vivendo é você. Quem está vivendo a circunstância é você e não outra pessoa, né? A imperatriz, né? Ela, além de ter esse poder maternal, esse poder de gestação, ela tem um poder feminino, né? Que é o poder da beleza, o poder da atração, né? O poder do desejo. E nós falamos de desejo, não é? Controlar os desejos, controlar a impulsividade, né? Não significa que, assim, uma pessoa atraente, aquela pessoa elegante, atraente, que chama atenção, não significa que está tudo bem para ela. Não significa que todas as pessoas que estão desejando ela estão querendo o bem dela, né? Você sabe muito bem disso, né? Às vezes é só as pessoas a veem, né, como uma mulher objeto, né? Como um local de satisfação de necessidades fisiológicas. Entendeu? Então nem todo mundo quer o seu bem. Mas você quer o seu bem. Então você precisa saber filtrar. As espadas falam disso. Saber filtrar, né? Você sabe o que é correto, então escolha, né? Você sabe o que é correto, então imponha limites, né? Eu aceito somente o que é correto. E dentro daquilo que foi selecionado, estando correto, eu vou escolher o que eu quero. Ninguém vai impor coisa alguma sobre mim, porque ninguém impõe coisa alguma sobre a imperatriz. Ela está no topo da pirâmide social, entendeu? Mas precisa ser justo. As espadas falam disso. 8 de copas. Vamos lá, 8 de copas. Representa a estabilidade dos afetos em uma comunidade. Demonstra liderança que protege e cria condições favoráveis para os ambientes mais fracos. Tá? Protege e cria condições favoráveis para os ambientes mais fracos. É o poder da maternidade. A mãe cuida das crianças. As crianças dependem da mãe e a mãe sente amor, prazer em cuidar deles, né? Então, cara, de uma forma espiritual, você está ganhando um bônus. Você está ganhando um bônus. A oportunidade de você dar um salto quântico na sua evolução espiritual. Você está recebendo a oportunidade de dar um salto quântico na sua evolução espiritual. Agradeça. Tá? Vai ser fácil? Vai ser agradável? O bem e o mal andam juntos. O agradável e o desagradável andam juntos, são indissociáveis. Agora, a forma como você interpreta isso, como você encara isso, é que vai fazer a diferença. Vamos lá, para o naipe de espadas. Naipe de ouros primeiro. 3 de ouros. É o fogo interno que é projetado sobre os passionais e os corajosos, capaz de orientar as ações dos outros. Ele também representa o resultado econômico, tá? Que fala de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, cara, e passionais são aquelas pessoas passivas, são aquelas pessoas dependentes de você. Aí você precisa motivar essas pessoas. Você precisa passar uma excelente comunicação a elas e motivá-las, para elas acreditarem no que você está acreditando. Entende?
Meu, aqui tá falando de futuro, né? De coisas. De um projeto futuro. Né? E um bom projeto, sabe? As intenções são boas. As intenções são as melhores possíveis, né? Mas existe concorrência. Né? Então, se vai dar certo. Esta leitura não está dizendo se vai dar certo ou vai dar errado. Tá? Mas está dizendo que as intenções são boas. E quando você faz algo de boa intenção, cara, de bom coração, pessoa, né? Da melhor forma possível, você recebe ajuda espiritual para isso. Você recebe proteção e ajuda. Entendeu? Então, tem tudo para dar certo. 5 de espadas. Representa a projeção do trabalho intelectual. É a consolidação de ideias na esfera social. Ele anuncia inspiração e revelação. Tá? É a consolidação de ideias na esfera social, ou seja, a consolidação de planos, né? Consolidação fala de amadurecimento, né? A maturidade, né? A maturidade fala de processos que chegaram no auge, né? Então, os dois números 9 representam isso, entendeu? 8 de espadas representa a habilidade para trabalhar construtivamente, mantendo o equilíbrio e a ordem. Precisa fazer as coisas certas, né? Precisa agir da forma correta, né? Tudo que se planta, colhe. Tá? E o 8 é um número que fala de retornos. E por obséquio, nós estamos no ano do retorno de Saturno. Aproveite essa oportunidade. 9 de espadas representa os grandes mestres inspirados pelo conhecimento do oculto. É fé no transcendente. É proteção e defesa. O que eu acabei de lhe dizer. Se você agir corretamente, você receberá ajuda. Então não tenha medo. Se a resposta que você estava procurando é um sim, se vai ou se fica, né? Se o que fazer, se sim ou se não, cara, a resposta é sim. Vá e faça. A resposta é sim para você. Tem tudo para dar certo. Não significa que será fácil. É um desafio que você está se propondo, né? Mas é um desafio que você tem capacidade de superá-lo. Tá? Então, vá, faça, vai dar certo. Isso aí, Aires, assim seja, assim é.